pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet. Eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje vamos continuar com a série Monstros de D&D, finalmente! E o monstro vencedor foi o demônio, Cello, ou os demônios. Vocês escolheram os demônios na Blood War pessoal que aconteceu dentro da RPG Planet. Demônios de um lado, diabos do outro, e os demônios levaram com 42% dos votos. Exatamente. E quem caiu pra série B foram os zumbis. Surpreendente, com apenas 11% dos votos, o time Necromantes deixou a bola peteca cair. Walking Dead, bola... cadê vocês, galera que gosta de Walking Dead aí? Mas tudo bem, eles caíram pra série B, logo devem voltar pra série A e ganhar um vídeo aqui no RPG Planet. Bom pessoal, então hoje finalmente o vídeo sobre demônios para vocês, espero que vocês gostem. E só para dar uma relembrada, a gente já tem uma série de planos de D&D, onde a gente falou sobre o abismo e lá a gente também falou um pouquinho sobre os demônios. Então um vídeo meio que complementa o outro, né? Aqui, claro, a gente vai falar muito mais profundamente sobre os demônios, mas quem quiser saber mais sobre o abismo e sobre pandemônio, assista lá o vídeo parte 5, tá? Da nossa série Planos de D&D. Bom, então agora a gente vai começar o nosso vídeo sobre demônios efetivamente. Como é de tradição, vamos falar da origem editorial. Pois é, os demônios estão desde o começo de Dungeons & Dragons. Na edição original, na caixa branca, já aparecia a menção ao Balrog. O Balrog, aquele demonião que aparece no Senhor dos Anéis. Do Tolkien. Do Tolkien. Mas como o nome Balrog e outros também como Hobbit, né, que estavam presentes nas primeiras versões do jogo, eles eram obviamente propriedade intelectual da família do J.R.R. Tolkien. Aí foi necessário remover ele das reimpressões do jogo, né, por causa de direitos autorais, né? Eles mudaram, deram uma nova roupagem e mudaram os nomes, né? E os demônios realmente entraram de vez em Dungeons & Dragons em 1976 com o lançamento do suplemento Eldritch Wizardry. Lá foi apresentado os demônios e eles têm nomenclaturas de tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o antigo Balrog foi ali colocado como o mais poderoso, o demônio tipo 6. Além desses tipos de demônio, também foi apresentado os dois príncipes demônios mais tradicionais, aí, o Orcus e o Demogorgon, que também aparecem pela primeira vez nesse livro, além de Sucubus e Incubus, que também foram apresentados nesse mesmo suplemento. Exatamente. E fizemos já vídeos sobre Demogorgon, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é só conferir aqui no canal. E Orcus tem um Drops do RPG Planet, que é bem curtinho, mas fala um pouquinho sobre Orcus. E se vocês quiserem muito um vídeo específico de Orcus, coloquem aqui embaixo nos comentários que a gente pode colocar nos ícones de D&D. Ele pode aparecer lá na série de ícones. Em 1977, então, os demônios foram reintroduzidos, né, lá no livro dos monstros de AD&D. E pela primeira vez a gente tem uma diferenciação entre demônios e diabos, né? Os demônios, eles vivem no abismo e eles são caóticos e malignos. E os diabos, eles são ordeiros e malignos e vivem nos 9 infernos. E além dessa diferenciação entre os demônios e os diabos, né, eles mantiveram a nomenclatura lá da primeira edição, que foi do tipo 1 ao tipo 6, só que agora eles deram nomes, né, para essas criaturas, de acordo com o seu nível de dificuldade. No final da década de 80, a TSR resolveu tirar a palavra demônios e diabos da segunda edição de AD&D por pressão, por questão para suavizar a imagem do jogo. Exato, porque achavam que estava relacionado muito à questão de satanismo, né, rituais macabros e tudo mais. Podemos fazer um vídeo sobre esse período. Exato. Que é um período histórico, ficou conhecido como Pânico Satânico. Quem sabe no futuro a gente fale sobre isso. Exatamente. E aí os demônios passaram a se chamar Tanar'ris dentro de D&D e os diabos de Batezus. Bom, e aí em 1994, a história dos demônios e dos diabos teve uma grande evolução com o lançamento do cenário Planescape,
que era um cenário de aventura que mostrava justamente como funcionava o multiverso de D&D, né, com aventuras se passando em diversos planos de existência diferentes. E lá foi apresentado o conceito da Guerra do Sangue, a Blood War, que é uma guerra ancestral infinita entre os diabos e os demônios, né, pela supremacia dos planos inferiores. Bom, e na terceira edição, já sob o comando da Wizards of the Coast, eles resolveram voltar a chamar os demônios de demônios e os diabos de diabos. Tem que dar um nome aos bichos. Dá nome aos bichos, poxa vida. Mas Tanar'ri e Batezu continuaram, né, significando os grupos maiores entre demônios e diabos. Bom, enfim, chegamos na quinta edição, em 2014. O que é importante saber é que os demônios surgem da essência do abismo e os diabos, eles surgiram como anjos primeiro, que foram combater os demônios, mas foram corrompidos. Exatamente, o abismo corrompeu eles também. Então o abismo é meio que responsável pelas duas origens, né? Tanto dos diabos quanto dos demônios. E agora eles lutam uma guerra infinita, a Blood War, né? A Blood War, ela também tem diversas origens diferentes, a gente não vai citar todas as possibilidades. A gente falou algumas delas nos vídeos de planos, né? Basicamente tem gente que acredita que os Yugoloths são responsáveis pela Blood War e estão lucrando com ela. Outros dizem que é simplesmente uma questão filosófica. Um lado é caótico, o outro é ordeiro, eles estão fadados a lutarem e como eles são mais próximos um do outro, né, a guerra fica contida ali para o bem do resto do multiverso. Que acredita-se que se os demônios vencerem a Blood War, eles conquistam o resto, porque eles são infinitos. Exato. Então, de certa forma, os diabos estão fazendo o serviço dos celestiais, entendeu? Exato. E como resultado dessa Blood War, existem várias histórias legais. Existe a história da Zariel. Eu acho que a gente até comentou a história dela um pouco no vídeo sobre anjos, né? Sim, o vídeo sobre anjos tem todas essas informações sobre a Blood War, sobre Zariel, que é uma outra anja que virou também um diabo, que é a senhora que domina Avernus, a primeira camada dos 9 infernos. Então, fica a sugestão aí, links na descrição também. Os demônios respeitam apenas uma lei, a lei do mais forte. Um demônio maior consegue comandar legiões de demônios menores porque pode destruí-los quando quiser. O status de um demônio aumenta de acordo com a quantidade de sangue que ele derrama. Quanto mais inimigos caem diante dele, maior ele se torna. Apesar de ser uma ocasião rara, os demônios podem evoluir naturalmente para novas formas mais perigosas com o passar do tempo. O próprio abismo pode gerar essa energia de mudança. Normalmente, quando surge pela primeira vez no abismo, um demônio começa sua vida como um patético Mani, o mais simplório e fraco dos demônios. Se sobreviver tempo suficiente, um Mani pode ir se transformando em novas formas mais perigosas. Entretanto, tais evoluções são raras, pois a maioria dos demônios é destruída antes de atingir um poder significativo. Na maioria das vezes, são os Lords Demônios os responsáveis por elevar os demônios menores a formas maiores, embora tais promoções nunca resultam dos méritos ou realizações de um demônio. Em vez disso, um Lord Demônio pode transformar um Mani em um Quasit, por exemplo, porque ele precisa de um espião invisível, ou transformar um exército de Dretches em Hezros para marchar contra um Lorde rival. Lords demoníacos raramente elevam um demônio a escalões mais altos, com medo de criar inadvertidamente rivais para o seu próprio poder. Bom, agora finalmente vamos falar a respeito dessas criaturas, os demônios, né? Mais especificamente das características deles, começando pelo mal eterno, né? Então, os demônios são criaturas do abismo e quando eles estão fora do abismo, eles meio que são eternos, gente. Então, assim, se eles estão lutando no plano material, né? Quando eles morrem, né? Caem a 0 pontos de vida, na verdade, eles viram um piche, né? E a essência deles volta pro abismo, tá? A única forma de você matar um demônio de verdade é você indo atrás dele no abismo e matando ele lá dentro.
Bom, e tem alguns demônios muito importantes e muito poderosos que com o passar das eras se tornaram quase que divindades de tão fortes. Esses são os Lords Demônios. E eles se preocupam, né, porque eles meio que lutam entre eles. E a luta deles acontece no abismo, que é um lugar que se você morrer, né, se um demônio morrer, ele desaparece. Aí acabou. Puro caos. É puro caos e eles não podem morrer lá, senão eles desaparecem. Então os Lords Demônios e outros demônios poderosos descobriram formas de criar talismãs mágicos, onde eles podem transferir parte da essência deles como se fosse um backup. Então, Horcrux. É, tipo um Horcrux. Então, se eles forem mortos, né, esses Lords Demônios só, esses mais poderosos, se eles forem mortos no abismo, talvez eles tenham esse backup pronto para que eles voltem tempos depois e consigam reconstruir o império deles. Só que tudo isso tem um preço, porque se alguém encontrar esses amuletos, essa pessoa vai conseguir exigir favores desse demônio e o demônio vai ter que meio que cooperar, porque através desse amuleto você pode causar muita dor e agonia no demônio. Então você pode ficar lá torturando o demônio para ele fazer as coisas que você quer, né? Só que assim, não me perde esse amuleto, que esse demônio vai querer uma vingança contra você depois, né? Não me perde. Só que assim... Ai, que medo que me deu agora. não perde esse negócio, cara. E assim, é um item bem legal para você colocar numa campanha, né? Você conseguir encontrar um amuleto desse e seus jogadores, né, conseguirem pedir favores. Nossa, imagina um Tergor com amuleto desse. Nossa, isso é lindo. Mas se acontecer de ser destruído, né? Esse amuleto for destruído, o demônio ele é imediatamente enviado para o abismo, onde ele fica aprisionado por 1 ano e 1 dia. É o tempo que você tem para fugir. Bom, os demônios também adoram influenciar no plano material, fazendo com que várias pessoas que são muito ambiciosas criem cultos demoníacos, né, em homenagem a eles. Esses cultos demoníacos, o que eles fazem? Eles trocam, né, fazem uma moeda de troca. Olha, você me dá poder, você me dá magias, né, você me dá conhecimento aqui para que eu possa influenciar essa região e eu faço os favores que esse demônio quer. Então a pessoa vai e começa a fazer barbaridades, atrocidades, aí que surgem os grandes vilões, né? E também podem surgir warlocks, né? Que tem como patrono demônios, né? E aí eles vão ganhando essa força. Só que na verdade, gente, a ideia do demônio é só usar essas pessoas aí que cultuam eles, tá? E depois absorver essas almas pro abismo. Eles não têm nenhum interesse em ajudar efetivamente, nada disso. Um culto de demônio é muito mais caótico e imprevisível do que um culto a um diabo, né? O culto do diabo... Você assina lá um contratinho, os diabos têm até, né? Você meio que sabe onde é que você tá pisando. Com o demônio, a coisa é um pouco diferente. A coisa é mais caótica. Né? Bom, e alguns conjuradores do plano material, os mais ambiciosos e talvez meio doidinhos, eles podem tentar conjurar demônios para, né, conseguir poder de alguma forma. Só que para fazer isso, o conjurador precisa se preparar muito antes. Por quê? Primeiro ele tem que aprender os rituais, né, necessários para isso, que normalmente envolvem uma quantidade de materiais caros e envolve sacrifício, maldades e coisas sinistras que ele tem que ter estômago para fazer e, né, uma moral bem zoada, né, ser uma pessoa maligna. E ao mesmo tempo ele tem que preparar uma espécie de prisão para que quando esse demônio apareça, o demônio não simplesmente saia e mate destruindo o conjurador, matando o conjurador. Então ele tem que preparar uma espécie de prisão, uma gaiola para aquele demônio quando o demônio aparecer. Bom, feito o ritual, se o demônio for aprisionado com sucesso, o conjurador pode pedir favores para ele, poderes, em troca da liberdade do demônio, né? Levá-lo para outro lugar e soltá-lo, né, eventualmente. Só que os demônios, eles são seres eternos, eles têm paciência para esperar um vacilo desse mago. Deixa um dia ele esquecer de colocar, né, um glifo de proteção no lugar certo. Deixa, às vezes o demônio pode até fingir que é amigo dele e ir conquistando a confiança aos poucos até o dia que o mago der esse vacilo e aí ele vai sentir toda a fúria da vingança de um demônio e vai ser feio. Bom, e da mesma forma que existem magos, conjuradores que querem trazer aí os demônios, invocar demônios, existe uma área de estudo chamada demonologia, né? E em D&D existem
3 livros, né, 3 obras que falam sobre estudos, né, de como você pode prender demônios, como você consegue, de repente, dominá-los, e a gente vai falar agora um pouquinho desses livros para vocês. São 3 itens legais demais para você colocar numa aventura. Bom, um deles são os Pergaminhos Sombrios de Am, que tem aquela história toda da origem do abismo e tudo mais, e quem sabe tem alguns nomes de demônios ali, e isso a gente vai falar por que isso é importante daqui a pouco. Tem também o Demonomicon de Igwilf. Igwilf é a famosa Tasha, né? E é a bruxa mais famosa aí de D&D, que é também uma demonóloga, a mais famosa demonóloga aí de D&D. Igwilf sabia tanto de demônios, conhecia tanto, que ela até teve relações, né? Foi a namorada de um Lord Demônio, o Grast. E dessa relação amorosa entre Grast, esse Lord Demônio, e Igwilf, foi que nasceu Yus, o velho lá, o maldito de Greyhawk, que é um Cambion. Exatamente. É um Cambion, que é um filhote de demônio com mortal, né? Exato. E o terceiro item lendário clássico aí é o Livro da Escuridão Vil, o famoso Book of Vile Darkness, que chegou a ser lançado, a versão do nosso mundo dele, na terceira edição. Tem coisas bem legais também sobre demônios lá no Livro da Escuridão Vil. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho de algumas coisas que existem nesses livros e que podem ser legais para você colocar aí na sua aventura, né? A primeira delas é um ritual, né? Ele ensina como você faz para prender um demônio. Bom, você precisa preparar um objeto, normalmente. Pode ser um amuleto, pode ser uma boneca, pode ser uma vela, tá? E você aprisiona esse demônio lá dentro com vários encantamentos que você já deixa preparado no momento da conjuração do seu mago. Lembrando, pessoal, que a gente tá falando do seu personagem aqui, tá? Exatamente. Nada disso é realidade, pessoal. Pais irresponsáveis, fiquem tranquilos, é só um jogo. E, enfim. Ficou parecendo pais irresponsáveis. Não, pais irresponsáveis, isso é só um jogo. Irresponsáveis, isso é só uma brincadeirinha. Nada disso aqui funciona. Bom, e aí o que acontece? Esses objetos, quando tem um demônio preso dentro deles, aliás, esses 3 itens que a gente falou, tem páginas deles que tem demônios presos nas páginas. No Demonomicon de Igwilf, se você virar a página errada ali, sai uma mão, agarra sua cara, assim, sai do livro. Então tem que tomar cuidado. Agora, esses itens também, eles são potencialmente veículos de possessão demoníaca. Você já assistiu Annabelle? Você já assistiu Invocação do Mal? Você lembra da Invocação do Mal que tem aquele museu do cara que ele guarda os itens? Sim, aquele quartinho lá. Aquele quartinho dele que ele guarda. É um museu. Tem a Annabelle, a boneca. Pra quê, gente? A máscara do samurai. A caixinha de música. Caixinha de música. Todos esses itens, né? Invocação do Mal, eles guardam esses itens num lugar. Essa parte, vai rápido. Num lugar protegido, né? Em D&D pode acontecer isso também. Se você encontrar um item, né? Se o seu aventureiro encontrar um item que tá com a essência de um demônio dentro, ele pode. Eu quase falei diabo. Se o seu aventureiro encontrar um item com a essência de um demônio dentro e ficar manuseando esse item, ele pode, através do item, ser possuído. Bom, e esse lance da possessão, ele é bem interessante, porque assim, a pessoa pode estar possuída e ela pode, de repente, nem saber que ela tá possuída, tá? O demônio, ele vai saber a hora exata que ele quer agir. Ou ele pode ser totalmente caótico, na hora que ele conseguir possuir, ele sai matando todo mundo. Então, por exemplo, um herói sai matando todos os seus amigos, né? Ou ele pode ficar ali com o planinho dele, esperando. E aí, na hora certa, ele vai lá e domina. Já tá dominando, né? Mas vai lá e se mostra pro mundo e faz atrocidades, tá? É isso aí. Bom, e voltando ao assunto de conjuração de demônios, existe uma forma, que não é através de um objeto, de você conseguir controlar um demônio que você conjurou. Se você souber o nome verdadeiro dele. Esse lance é bem legal, é explorado, né, na cultura pop, em diversos filmes. A gente tem lá no Constantine. Constantine, né? Rola isso também. Bom, saber o nome verdadeiro de um demônio é o primeiro passo. Em seguida, se um conjurador trouxer esse demônio para o plano material e falar o nome verdadeiro dele, ele vai ter controle
sobre esse demônio. E o demônio vai ter que cumprir os comandos desse conjurador. Mas o demônio fica mordido de raiva. Ele é caótico, gente. E ele vai ter que cumprir as ordens, mas ele vai fazer com má vontade as coisas. E normalmente, por exemplo, você vai dar um comando para um demônio. Ô demônio, eu tenho um rival numa outra cidade que eu quero que você vá lá e mate o rival. De repente, no dia seguinte, você descobre que o demônio incendiou a cidade inteira do rival. E não matou só ele, matou a cidade inteira. Entendeu? Ele vai tentar causar destruição e morte o máximo possível, até que um paladino apareça e mate ele, e ele volte para o abismo e saia do comando desse conjurador que chamou ele, entendeu? É punk. Bom, existem boatos de que existem tomos antigos, pergaminhos, que traziam o nome verdadeiro de diversos demônios. São bruxas que escrevem esses tomos. Sim, esses tomos estão espalhados pelo multiverso. Quem sabe você não encontre um com seu grupo de aventureiros. Quem sabe vocês não querem, né, mexer com artes sombrias na sua campanha maligna aí. Mas no nosso vídeo de bruxas a gente fala mais detalhes. Mas enfim, se você tiver um grupo maligno, uma campanha maligna, é um bom caminho para você seguir. Brincar com essas coisas. Ou se você tiver no seu grupo um jogador tipo um Robilar, que quer fazer coisas acontecerem, não importa a repercussão. Agora, uma outra característica muito interessante que foi apresentada no livro do Mordenkainen foi o seguinte, gente. Os demônios, eles funcionam como se fosse um vírus quando eles invadem um plano, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora a respeito de como que funciona essa invasão, né? E esse domínio deles nos lugares onde eles começam a habitar. Isso é dividido em 4 etapas. Durante os primeiros estágios de uma incursão abissal, o mundo natural recua diante da presença demoníaca. As plantas se tornam versões distorcidas de si mesmas. Rostos maliciosos aparecem em padrões de folhas, trepadeiras se contorcem por conta própria e árvores desenvolvem tumores mal cheirosos em vez de folhas, enquanto seus galhos murcham e morrem. Os corpos d'água na área ficam contaminados e às vezes até venenosos. O clima pode apresentar extremos de calor, frio, vento, chuva ou neve, que não são típicos do clima normal. Os seres vivos da área fogem ou são mortos pelos demônios. Nesse estágio, os nativos podem parar a incursão matando ou afastando demônios que infestam a área. Os efeitos do evento podem persistir por alguns meses ou até mesmo séculos, mas as barreiras entre o abismo e o mundo permanecem intactas. Se o primeiro estágio da infecção continuar por muito tempo, um portal é aberto espontaneamente entre o mundo e um local aleatório do abismo. Demônios que estão próximos deste portal podem então viajar por ele e entrar no mundo, junto com as ondas de energia caótica do abismo que também vazam pela passagem. Mesmo nesse estágio, a infecção quase não tem chance de evoluir para uma verdadeira incursão, já que a imensidão do abismo significa que um portal tem mais probabilidade de aparecer em um lugar vazio e desabitado do que qualquer outra coisa. E os demônios não podem fazer uso do portal a menos que possam localizá-lo. Como resultado, a incursão pode demorar muito, mas a abertura do portal no outro plano permanece uma ameaça à espreita até que seja fechado. À medida que mais demônios encontram e usam o portal, o abismo se torna fortemente ligado ao mundo e a transformação da região fica mais extrema. O clima estranho e fechado começa a ganhar aspectos sobrenaturais, como tempestades que lançam brasas ardentes e ventos que atiram as pessoas contra o solo. O ambiente se torna hostil a todas as coisas vivas. Neste ponto, a incursão ainda é desorganizada e isolada. Os demônios ainda não são dirigidos por uma única vontade. A menos que um demônio poderoso domine todos os outros, a área passa por duelos e conflitos entre os próprios demônios que lutam para reivindicar o domínio daquela região. O vínculo com o abismo ainda é frágil bastante para que um grupo de soldados consiga fechar o portal, mas para isso eles precisam matar ou expulsar ao menos metade das forças invasoras, o que vai enfraquecendo o portal até ele desaparecer. Em sua terceira fase, o vírus demoníaco invade totalmente o mundo e se torna parte dele.
Simplesmente matar os demônios em uma área afetada não é mais o suficiente para remover a mancha do abismo. O tamanho da área corrompida começa a crescer. Os efeitos do ambiente letal se expandem a partir da área original. Os demônios também começam a vagar. Pequenos grupos são capazes de viajar para longe e assim podem se espalhar por toda a região. Matar todos os demônios em uma área infestada acaba com a sua ameaça direta. Mas o terreno permanece retorcido e amaldiçoado. O portal adormecido, mas ainda no lugar. Para repelir a incursão nesse estágio, os defensores não devem apenas matar os demônios, mas também estabelecer uma vigilância permanente sobre o portal, para garantir que ele permaneça sem uso. Cultistas ambiciosos ou mesmo uma confluência aleatória de energia planar podem despertar o portal e começar a infecção novamente. Se a incursão permanecer sem controle ou ficar forte o suficiente, ela entra em sua quarta e última fase com a chegada de um Lorde Demônio. Conforme um portal continua a desovar demônios e energia abissal para o mundo, ele começa a atrair a atenção destes Lordes. 2 ou mais deles podem lutar pelo controle da passagem, ou, na pior das hipóteses, vários deles podem viajar através do portal ao mesmo tempo. A visita de um Lorde Demônio ao plano material é um evento cataclísmico. Eles formam um exército horrível que começa a despojar o mundo da vida e limpar o caminho para essa marcha apocalíptica. Neste ponto, a única esperança de sobrevivência de um mundo sitiado por demônios é a expulsão deste Lorde Demônio. A derrota dele deixa os outros demônios novamente sem líder, e eles reagem guerreando uns contra os outros, o que os torna suscetíveis a ataques dos defensores do mundo. Quanto mais tempo um Lorde Demônio permanecer no controle de suas tropas, mais o mundo ao seu redor muda de forma irreversível. Se uma incursão demoníaca seguir seu curso até o fim, nenhum vestígio permanece do mundo que existia antes. Na verdade, o planeta todo se torna apenas mais outra camada do abismo. Bom, gente, então a gente falou algumas características, algumas coisas interessantes com relação aos demônios, né? E lá na introdução a gente comentou um pouquinho que existem tipos de demônios, né? Dos mais fracos até os mais fortes. Então o que a gente vai apresentar agora para vocês são esses tipos de demônios. As almas das criaturas malignas e caóticas que chegam ao abismo após a morte são transformadas em manes, uma forma inferior da espécie demoníaca. Estes seres miseráveis atacam qualquer coisa que apareça pelo caminho, com exceção de outros demônios. Também podem ser conjuradas ao plano material por aqueles que procuram semear a morte e o caos. O Lorde Demônio Orcus, o príncipe dos mortos-vivos, tem o poder de transformar os manes em criaturas como carniçais e sombras. Matar um mane faz com que ele se dissipe em uma nuvem de vapor fedorento que, depois de um dia, se transforma em outro mane, a não ser que ele seja devorado por um Lorde Demônio. Nesses casos, a destruição da criatura é permanente. Em combate, os manes contam apenas com suas pequenas garras e seus vastos números, e são buchas de canhão para demônios maiores. Os Dretch estão entre os mais fracos dos demônios. Eles são criaturas repulsivas e condenadas a passar a eternidade em um estado de descontentamento. Essas criaturas têm inteligência baixa e só servem para fazer as tarefas simples. No entanto, o que lhes falta em potencial sobra em maldade. Dretch se acumulam em grupos, expressando seu descontentamento como uma cacofonia inquietante de vaias, rosnados e grunhidos. Além de seus ataques com sua mordida e garras, um Dretch pode liberar um gás pútrido, capaz de causar envenenamento. Quasits infestam os planos inferiores. Fisicamente fracos, eles se mantêm nas sombras para tramar travessuras e maldades. Demônios mais poderosos usam os Quasits como espiões e mensageiros quando não estão devorando-os ou desmembrando-os apenas para passar o tempo. Um Quasit pode assumir formas animais, mas em sua forma verdadeira ele se assemelha a um humanoide verde de 60 centímetros de altura com cauda e chifres farpados.
O Quasit tem pequenas garras que liberam um veneno que podem atrapalhar os aventureiros, e ele prefere ficar invisível quando ataca. Outra defesa é sua resistência natural contra feitiços. Magos, feiticeiros e bruxos interessados em familiares extraplanares podem escolher os Quasits como opção, já que eles são fáceis de invocar e eles sempre desempenham o papel de servo com muita presteza. Ele serve bem a seu mestre, mas o incita a atos cada vez maiores de crueldade e caos. O Quasit e seu mestre formam um vínculo telepático. Enquanto os dois estão ligados por esse vínculo, o mestre pode sentir o que o Quasit sente, desde que estejam a menos de 1 milha um do outro. E enquanto o Quasit está a apenas 3 metros de seu mestre, ele pode compartilhar o traço de resistência à magia que o Quasit ganha com o mago conjurador que o domesticou. A qualquer momento e por qualquer motivo, porém, o Quasit pode encerrar seu serviço como familiar, o que também encerra o seu vínculo telepático. As Balguras representam a selvageria e a brutalidade do abismo. Balguras se reúnem em bandos para derrubar inimigos mais fortes. Eles guardam troféus horríveis de suas vitórias e decoram seu território com esses objetos. Uma Balgura parece um orangotango desajeitado com o rosto deformado e presas projetando-se de sua mandíbula. Com quase 2,5 metros de altura, ele tem ombros largos e pesa 300 quilos. Desloca-se como um primata pelo solo, mas pode escalar com grande velocidade e agilidade. Quando um demônio é destruído, normalmente a sua essência volta para o abismo. Se algo sobrenatural ou mágico impede esse retorno, esse demônio torna-se um demônio das sombras. Esses demônios das sombras existem fora da hierarquia abissal normal, uma vez que a sua criação não foi resultado de uma transformação ou promoção de outro demônio. Os demônios da sombra, eles têm uma forma muito vaga. Eles praticamente desaparecem na escuridão e podem se mover sem barulho. Ele usa suas garras fantasmagóricas para se alimentar dos medos de sua vítima, para saborear as suas memórias e beber em suas dúvidas. Vroks são demônios estúpidos e caprichosos que vivem apenas para criar dor e carnificina. Um Vrok se assemelha a um híbrido de gigante e abutre. Seu corpo bestial e suas asas cheiram a carne podre. Um Vrok devora carne humanoide sempre que ele pode. Ele costuma voar atrás de sua vítima e assim que a encontra, solta um grito ensurdecedor, deixando a presa atordoada, e com isso ele pode atacar com seu bico e sua garra. Um Vrok pode sacudir suas asas liberando nuvens de esporos tóxicos. Cobiçando coisas bonitas, os Vroks voltam uns contra os outros pela chance de reivindicar joias baratas ou pedras ornamentais. Apesar de seu amor pelo tesouro, os Vroks são difíceis de subornar, não vendo razão para barganhar quando podem simplesmente pegar o que querem do cadáver de um suposto negociante. Este demônio repugnante se assemelha ao cruzamento indescritível de um humanoide e uma mosca. Um chasme se move sobre as 4 patas finas, andando pelas paredes e no teto. O som do voo que precede a aproximação de um chasme inflige aos inimigos uma letargia terrível que os deixa vulneráveis ao ataque. Os chasmes servem a mestres mais poderosos como interrogadores, já que eles se deleitam em distribuir tortura como punição. E eles têm um faro especial para detectar demônios desertores que abandonaram seus senhores. Capturar e devolver esses traidores permite que um chasme o atormente sem medo de represálias. Os Hezron servem como soldados rasos nas hordas demoníacas do abismo. Embora fisicamente poderosos, eles têm mente fraca e podem ser facilmente enganados e sacrificados por demônios mais poderosos. À medida que eles pressionam seus ataques contra o coração das forças inimigas, o seu fedor pode adoecer até mesmo os inimigos mais difíceis. Os Glabrezu possuem uma aparência hedionda. Sua característica física mais desconcertante são os 2 pares de braços. Enquanto seus braços principais são monstruosos e terminam em pinças poderosas, o par menor de braços é humanoide e termina em mãos com garras e se projeta do estômago da criatura.
Chifres de cabra adornam o topo de suas cabeças caninas, e um par de olhos frios, roxos e penetrantes sugerem que a criatura possui grande inteligência, contrastando com sua aparência bestial. Glabrezus adoram destruir a vida de mortais através da tentação, e essas criaturas estão entre os poucos demônios que oferecem serviços àqueles tolos o suficiente para convocá-los. Embora os Glabrezus sejam devastadores em combate, eles preferem levar as vítimas à ruína usando o poder e a riqueza como isca. Eles envolvem suas vítimas em uma rede de trapaças e barganhas malignas, e o Glabrezu usa para isso riqueza que eles acumulam para cumprir as barganhas que eles fazem com os mortais. No entanto, se suas tentativas de seduzir ou enganar falharem, um Glabrezu tem a força para lutar e vencer qualquer um. As Yoclaws são servas de Lolth, a Rainha-Aranha. Elas vivem na camada do abismo conhecido como teias demoníacas, atendendo os desejos de Lolth como espiãs ou agentes de sua vilania. Às vezes, as Yoclaws vão para o plano material para proteger os templos de Lolth e também ajudar as sacerdotisas mais devotas. Yoclaws não se formam fora do reino de Lolth nas teias demoníacas e não servem a nenhum Lorde Demônio exceto a sua rainha. Fora do abismo, uma Yoclaw pode assumir a aparência de uma Drow fêmea ou de uma aranha monstruosa para esconder sua forma demoníaca. Em sua forma verdadeira, o demônio aparece como uma coluna de lodo amarelo com um único olho maligno. Na sua forma verdadeira ou na sua forma de Drow, uma Yoclaw possui um toque venenoso. Ela também pode envenenar as suas vítimas com a sua mordida quando estiver em formato de aranha. Outra habilidade impressionante de uma Yoclaw é ela se transformar em um gás venenoso que é capaz de protegê-la de ataques físicos enquanto ela deixa as suas vítimas incapacitadas com as suas toxinas. O Nalfeshni é um dos demônios mais grotescos, uma mistura corpulenta de um primata e javali com o dobro da altura de um humano e asas emplumadas que parecem pequenas demais para o seu corpo inchado. Essas feições brutais, porém, ocultam uma inteligência e astúcia notáveis. Eles são devastadores em batalha, usando suas asas para voar acima das primeiras fileiras de combate e alcançar os adversários vulneráveis que podem ser derrotados com pouco esforço. No meio da luta, eles berram telepaticamente os comandos para seus demônios menores, ao mesmo tempo em que inspiram uma sensação de pavor que força seus inimigos a se espalharem e fugirem. Eles se alimentam de ódio e desespero, mas anseiam por carne humanoide acima de tudo, de pessoas abduzidas do plano material. E então as devoram durante banquetes elaborados. Eles se acham refinados e cultos e, portanto, empregam talheres velhos e enferrujados quando jantam. São também conhecidos por seus papéis como juízes do abismo, processando almas malditas, uma tarefa que adoram realizar. Do alto de seus tronos flamejantes, eles eram os responsáveis por transformar os recém-falecidos em manes ou outros demônios menores. Uma Marilith é uma criatura terrível de se ver. Ela tem a parte inferior do corpo em formato de serpente e a parte superior do tronco de uma mulher humanoide com 6 braços. Ela empunha uma espada em cada um dos braços e é um inimigo devastador que poucos podem igualar na batalha. Esses demônios possuem mentes aguçadas e senso de tática apurado e são capazes de liderar e unir outros demônios em uma causa comum. Mariliths são frequentemente encontradas como capitãs à frente de uma horda demoníaca, onde elas abraçam a primeira oportunidade de entrar em combate. Um Balor é um monstro de 4 metros de altura e quase 2 toneladas. Uma poderosa aura de escuridão envolve suas formas grotescas, enquanto sua pele vermelha emana chamas brilhantes e ardentes. Imensas asas de morcego permitem que a criatura voe com agilidade. E além disso, a criatura pode se teletransportar à vontade a distâncias de até 36 metros. O Balor é formidável em combate e carrega em seu braço direito um chicote flamejante. Em seu braço esquerdo ele empunha uma espada de eletricidade.
Eles são os generais do abismo, braços direitos dos lordes demoníacos. E apesar de sua fúria incontrolável, são criaturas com uma inteligência genial, capazes de criar conspirações complexas de poder e ganância. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo sobre demônios. A gente espera que vocês tenham gostado. Além dos demônios que a gente já falou agora no vídeo, né, de todos esses tipos, existem lords demônios, tá? Que a gente tem os drops do RPG Planet, onde a gente apresentou eles com vídeos curtinhos de 1 minuto, 1 minuto e meio, mas que a gente vai disponibilizar também para votação na série Ícones de D&D, porque aí sim eles merecem um episódio só para eles, tá? Exatamente. Dentre eles tem Loth, tem Orcus, Grast, Grast, Baphomet. Exatamente. Vários. Demogorgon a gente já fez. Demogorgon já tá lá. Bom, e agora é a hora da votação. Então, na aba Comunidade do RPG Planet, você vai encontrar uma lista de monstros para você votar no próximo episódio aqui da série Monstros de D&D. O monstro mais votado ganha episódio. E quais são os monstros disponíveis agora para votação? Então, agora a gente tem, né? Subiu da série B. 2 monstros subiram da série B. Urso Coruja. E o Cubo Gelatinoso. Exato. Bom, quem já tá na... Não, você falou errado. Gelatinhoso. Bom, e eles vão enfrentar o Gárgula, que tá por lá, o Tricrim, que também tá por lá. E os Diabos. Os Diabos, exatamente. Então, Diabos, Tricrim, Gárgula, o Cubo Gelatinoso e Urso Coruja. Escolham quem vai ganhar um vídeo aí na nossa série Monstros de D&D e até a próxima. É isso, pessoal. Valeu! Começando ali pelos Vrox, tem os Hezrons, tem os Glabrezus, tem os Naftax. Não, Fashionis. Não, Fashionis. Naftax é muito melhor. Naftax é o nome oficial pra mim agora. Bom, segundo o livro Hellbound, The Chosen Structures. Em 2010 lançaram o livro Demonomicon. Bom, em 2010 foi lançado então o livro Bom, em 2010 foi... Delabadibou. Vou falar. Fala demo. Nomicon. Pensa no Nomicon, sem micão, sem pagar micão. Demo, sem micão. Demo Nomicon. Fica fácil decorar. Bom, e no livro